Oi, gente. Então, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre uma das áreas que é objeto de pesquisa para mim atualmente, que é a relação entre arte e a terapia, quer dizer, o que a arte nos fornece como um efeito terapêutico. Para mergulhar nessa pesquisa, eu acabei escolhendo entrar no universo da arte terapia, que é uma prática, né? É uma ocupação reconhecida pela classificação brasileira de ocupações. Tem uma formação específica que é uma especialização, ou seja, uma pós-graduação, e é uma área muito bonita, né? E apesar de eles lidarem mais com um aspecto plástico, né? Com pinturas, gravuras, desenhos, modelagem, ela é aberta a vários âmbitos da arte, como teatro, música, literatura. E o meu interesse maior é pela literatura, mas eu consigo ver que esses vários domínios também apresentam muito das questões que seriam o que a gente diria que tem um efeito terapêutico, né? Então, algumas dessas questões que são do desenvolvimento humano, uma delas, por exemplo, é o desenvolvimento da expressividade, porque afinal, quando a gente lida com arte, a gente lida com símbolos, e esses símbolos expressam conflitos internos, desejos, dificuldades. É uma forma elaborada de expressar aquilo que a gente está vivenciando, as nossas emoções, ante a situações que a gente enfrenta. Outras coisas que podem emergir do processo artístico é uma maior consciência de si, né? Um autoconhecimento, porque a gente entra em contato com o nosso eu interior. Então, dali surgem emoções ou crenças que talvez a gente não estivesse completamente consciente. Quem já se engajou nesse processo sabe que tem uma surpresa por trás daquilo que a gente produz, às vezes. E essa surpresa é maravilhosa porque ela nos ensina algo. Tem uma parte também de autoinvenção, né? Porque não é que meramente a gente está se descobrindo ao fazer uma obra de arte. Na verdade, a gente já está até se inventando. Muitas vezes, aquele eu que se expressa não existia, né, antes de entrar nesse processo. Então, tem isso que é muito interessante também que a arte possibilita. Outra questão é essa exteriorização do mundo interno para o mundo externo. Porque quando a gente coloca num papel, numa tela, quando a gente sobe num palco, a gente está mostrando para outra pessoa que não apenas nós mesmos aquilo que está dentro de nós, né? E esse processo que envolve o olhar do outro, a percepção do outro e tudo que essa percepção pode englobar, como até julgamentos ou mesmo aprovações, ela nos diz muito, né? Porque a gente, como seres morais, dependemos muito do olhar do outro. Então, a arte é um ensejo para isso, é uma oportunidade que nós temos para nos colocar nesse lugar que é um lugar de crescimento. Daí vão surgir coisas como a abertura ao diálogo, a crítica, até a reverberação social daquilo que a gente está pensando ou sentindo que o artista experimenta. Também é uma prática produtiva, né? Ou seja, é uma atividade que eu me engajo e que ela resulta numa coisa que é palpável, apesar de fazer a partir só de uma ideia ou só de um sentimento, ela resulta em algo concreto. E tem gente que inclusive vende, né, o seu produto. Mas a ideia principal é essa, de você poder criar um hábito, né, onde você foque a sua atenção, você foque a sua habilidade manual. Mesmo quando você só escreve, por exemplo, você está treinando a sua mão, a sua caligrafia. Então envolve sempre corpo e mente, por mais reduzido que seja a participação do corpo nessa tarefa. Aumenta a reflexividade, né? É um parâmetro que a gente já tinha aberto um pouco quando falou do autoconhecimento, mas realmente assim não é apenas se conhecer, porque a gente abre um campo reflexivo, quer dizer, um campo onde a gente não apenas se vê, mas a gente pode se modificar
naquilo que a gente se vê, né? A gente pode buscar um processo analítico, racional, em que a gente avalie o que a gente é, ou o que a gente era, o que a gente está se tornando, efeitos que as nossas ações proporcionam e fazer uma análise racional mesmo, né? Disso para ver se sustenta, se é isso mesmo que eu quero ser. Então essa parte eu acho que é bem interessante e importante também. Isso vai aparecer, embora não seja considerado uma arte no sentido mais alto da palavra, vamos dizer assim, os diários são perfeitos para isso, né? E é uma prática de escrita, tem todos os elementos que a gente tem falado aqui da arte, porque ela envolve certa criatividade, certa observação, né? A expressão do mundo interno. Então é um dos gêneros literários, né? A gente poderia dizer o diário, mas muitos outros também lidam com isso, a gente só escolheu esse como exemplo. É algo que não podia deixar de faltar, o desenvolvimento da criatividade, afinal ninguém nos diz como produzir uma obra de arte, muitas vezes, muito embora às vezes a gente queira que as pessoas nos digam, mas vem do íntimo, né? E vem da nossa concepção estética, daquilo que a gente acha importante, não só da concepção estética, né? Da concepção estética, racional, emocional, é uma confluência desses âmbitos, de modo que a gente venha a expressar algo que a gente realmente ache digno de nota. Então, mas tem esse treino com a criatividade, com a busca de soluções, né? Porque afinal, por exemplo, mais simples que seja desenhar uma casa, e por mais que eu já tenha visto casas tanto reais quanto desenhadas, pode ter algum aspecto específico na casa que eu quero expressar, que me põe a pensar como eu poderia fazê-lo, né? Como eu posso transmitir essa ideia de um modo que a outra pessoa entenda, por exemplo, que fique no papel explícito, né? Eu não preparei um exemplo prévio, mas talvez sirva de exemplo, assim, é uma casa que tem a lareira está acesa, e só que a lareira tem um fogo muito forte, né? É uma simbologia que tem várias interpretações possíveis, né? O fogo é um elemento muito simbólico, e então eu tenho que pensar como é que eu vou fazer a chaminé e a fumaça. Vou dar mais atenção nesse detalhe, porque é isso que eu quero chamar atenção quando eu estou desenhando a casa. E é um exercício de empatia, né? Tanto na hora de nós fazermos a arte, quanto na hora de entendermos e nos conectarmos e sentirmos o que outra pessoa sentiu ao fazer a obra de arte. É um exercício de empatia muito grande, então ele desenvolve também o nosso lado humano e o lado social. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que eu tinha pensado que fosse ficar, mas aqui alguns itens que a arte ajuda a nos desenvolver como seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.